Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem. Se você já é inscrito aqui no canal, você já me conhece, você já sabe o que eu vou pedir. Eu vou pedir para você dar um like assim que você terminar de ver esse vídeo, compartilhar. Se você é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vinda. Eu sou a pastora Luana França, esse é nosso momento do devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. E aqui nós temos 3 programações diárias: a oração da manhã, devocional Me Disponho e a oração da noite. E ambos falam de Jesus. Se você está procurando instrução do Senhor para sua vida, se aprimorar na palavra de Deus, mais conhecimento, comunhão com o Senhor, você está no lugar certo. Então você clique em inscrever-se. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber a notificação de toda a publicação que o canal fizer. E depois de você ver esse vídeo, eu quero que você também dê um like e compartilhe também com o maior número de mulheres possível. Vamos ser propagadoras do evangelho, vamos espalhar esse evangelho aí pelos 4 cantos do nosso mundo. Amém? Glória a Deus. Irmãs, nesse momento, é o momento que a gente realmente tem, assim, um pouco mais de tempo para falar da palavra do Senhor, a ministração da palavra, e o Senhor vem entregando instrução de vida. Às vezes ele vem e dá uma bronca na gente muito grande, né? E a gente recebe, né? Porque a mulher de Deus recebe bronca do Senhor no amor, porque o Pai, ele realmente corrige o filho que ama. E nós, como filhas, recebemos essa correção. Eu recebo. E é por isso que eu tenho estado aqui. O Senhor tem usado a minha vida. É por isso que o Senhor tem feito grandes obras na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque eu recebo a correção que Ele faz. Se você recebe também, você ainda tem muita obra para receber de Deus, para Deus, muita coisa para Deus tratar e muita coisa para receber, assim, de maravilhosa na presença de Deus. O Senhor, Ele vem todos os dias. Ele tem essa preocupação de estar com a gente, nos instruindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, que leva, né? Nós sabemos que o caminho é Jesus, mas muitas vezes a gente sempre dá uma olhadinha pro lado, né? E aí o Senhor, Ele vem e nos puxa de volta, não, continua, enfim, a palavra de Deus, ela é perfeita, né? E ela vem trazendo para nós grandes, assim, lições, muitas instruções perfeitas para uma vida com Deus de verdade. Existe uma diferença muito grande em acreditar que Deus existe, e ter vida com Ele, tá? E o Senhor, Ele sempre vem mostrando isso para nós. E que bom que Ele tem essa preocupação ainda com a gente, né? Que ele nunca se cala para nós, que Ele tá sempre aqui falando muito, porque quando Ele se calar, aí realmente é preocupante. Mas glória a Deus que Ele tá sempre aqui conosco, nos orientando e falando, porque aqui nesse canal a gente fala de Jesus. E às vezes a palavra, ela dói, sabe? Às vezes ela entra assim, ela pega, porque a gente sabe que naquela falha Deus fala: filha, chegou a hora de você sair desse negócio aí, né? E vamos lá, né? Assim, vamos receber. Glória a Deus. Amém? Olha só, amadas, eu sempre peço a Deus direção e eu convido você para fazer isso comigo agora. Vamos lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecemos por esse momento, por essa palavra que será ministrada, Senhor, e nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor me anule agora e que o Senhor cresça diante de mim, manifestando a sua boa vontade através da palavra de hoje ministrada, e que ela venha alcançar muitas vidas de acordo com a sua vontade, trazendo aquilo que elas necessitam para uma intimidade maior com o Senhor, para um novo tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Você quer viver um novo tempo em Jesus? Eu quero também, eu quero. Você quer, amada? Eu quero. Eu quero viver um novo tempo em Jesus. Aí você deve estar se perguntando: pastora, mas você não vive um novo tempo em Jesus? Amada, todo dia que eu amanheço eu já quero um novo tempo em Jesus. Todo dia. Todo dia eu quero que Jesus me dê um novo tempo. Porque, amada, a gente tá num mundo em declínio constante, né? E se a gente puder, a gente tem que nos guardar, sabe? Nos guardar de tudo que possa possa influenciar a nossa vida em Cristo, que possa alterar o nosso trajeto em Cristo, porque eu sei que tem coisas que parecem boas, mas de boas intenções o inferno tá cheio, e esse é um ditado muito certo, viu? Nós temos que ser muito atentas. As mulheres de Deus, elas são muito vigilantes, atentas. Nós temos que ser atentos. O Senhor está nos treinando, viu? Olha, gente, agora encontrei a palavra certa. O Senhor está nos treinando para sermos mulheres bem atentas, sermos vigilantes, sermos aquelas 5 virgens que andavam com a candeia, com as lamparinas e com o litro de azeite do lado, não é nem o vasinho, não, é 1 litro, assim, para poder segurar. E esse espírito nunca se esvair de nós, e
E tudo que vier de Deus sempre está ali a gente poder receber, porque a gente está apta. O Senhor vem nos treinando para um exército de mulheres de oração, de mulheres segundo o seu coração. E eu quero fazer parte desse exército. Você também quer? Então, glória a Deus. Bora para a palavra, que é o que importa. É o que tem nos lapidado, é o que tem nos tratado. Muitas vezes nos confrontado. E o confronto, ele cura. O confronto, ele põe o dedo em muitas feridas. Mas também é o caminho para a cura da alma, viu, gente? Porque se você ficar guardando aquela situação e nunca se mexer nela, em algum momento o negócio tá ruim. E quando o Senhor vem nos confrontando nesse cenário é porque nós precisamos realmente sendo limpas de toda essa situação. E quando ele insiste muitas vezes naquele mesmo sentido, é porque algo ele tem para revelar para nós, algo ele tem para nos mostrar e muita coisa ele ainda tem para tirar. Porque olha, eu vejo a nossa vida espiritual. Eu não sei se vocês já viram aquelas mochilas de pessoas que fazem trilha, que são mochilas grandes, que tem um monte de compartimento, um monte de bolsinho. E tem hora que você abre, sai tanta coisa daquele bolsinho. Eu assisti um desenho com meu neto tem um tempo, chamado Arthur e os Minimóis. E tem uma hora que um bichinho, ele abre numa mochilinha, a mochilinha desse tamanho assim, gente, ele puxa, é desenho, né, gente? Aí sai da mochila assim, ó, uma espada enorme, aí daqui a pouco sai um negócio de fazer bolinha de sabão. Então, assim, a nossa mochila é essa, nós carregamos. Ela parece inofensiva, mas quando você abre, tem um monte de compartimento dentro que tira um monte de coisa que não serve mais pra nada, porque a gente tá na presença de Deus, Deus é que vai suprir a nossa necessidade. E quando Deus ele vem nos confrontando, o confronto é sobre isso. O confronto ele abre as nossas mochilas e ele abre os compartimentos que tem nela e vai tirando coisa inútil. Tampinha de garrafa, vai tirando pedaço de papel. Eu estou fazendo uma representação física de coisas que a gente vai jogando fora, tá? Que a gente não precisa, porque Deus nos supre. Então é isso, a gente carrega conosco uma mochila cheia de compartimento e cada vez que Deus nos confronta, Ele está abrindo um compartimento dessa mochila e tirando para jogar fora coisas que não vão edificar, não vão construir uma vida com Ele. Tem coisas que a gente nem olhou mais, a gente nem olhava mais, mas estava ali. Entende? É necessário. Glória a Deus. E essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, vem nos confrontar. De ontem também, viu, gente? E nos confrontar, e a gente precisa ser confrontado, porque às vezes a gente começa a receber a palavra de Deus e a gente começa a entrar num cenário tão confortável que a gente acha que tá tudo muito certo. E aí a gente começa a se apoiar no nosso próprio entendimento, e isso é muito perigoso. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, não, porque a gente tem a mente muito limitada, viu? E o mundo espiritual, ele é fora do nosso alcance, sabe? A visão além do alcance, a gente não consegue contemplar, não. Então nós precisamos muito estar firme em Cristo, para que nós possamos viver do cuidado ilimitado dele, porque é ele que nos cuida, nos preserva no mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. Amém? Olha só, pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Apocalipse 3, o versículo é 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já pode abrir e ler. Se você não tiver, eu vou ler para você, mas aqui vai o recado, que eu nunca esqueço de falar. Busque a palavra de Deus, adquira o hábito de ler a Bíblia, não seja aquela que abre a Bíblia só no dia do culto. Tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitarei da minha boca. Palavra pesada, né? Palavra pesada. Sabe, amada, é pesada, mas ela traz a gente para um cenário que muitas vezes muitas pessoas evitam falar, mas é necessário falar. Porque quando nós entramos na presença de Deus, Deus não nos chama para entrar na presença dele para ficar assim, sentadinha, sabe? Eu tô agora de braço cruzado. Não. Deus não chama para isso, não. Espiritualmente falando, o Senhor, quando você entra na presença dele, é como eu falei, ele vai abrindo as mochilinhas, vai tirando tudo aquilo que não presta, que não vai edificar uma vida com ele, mas ele vai colocando dele em você. E ele espera como resposta que você seja uma mulher de atitude de fé,
que venha, através de tudo que ele vai colocando na sua mochilinha, você vai adquirindo uma postura que seja uma postura predominante da presença de Deus em você. Só que se você é uma mulher que simplesmente, vou deixar a vida me levar, morna na presença de Deus, que tá recebendo a palavra, tá conhecendo a palavra, mas não pratica, esse é o cenário. O Senhor realmente, ele abomina, realmente esse é o cenário, ele vomita, né? Espiritualmente falando, é uma coisa que o Senhor não aceita. Porque a pessoa que ouve a palavra e que não pratica a palavra, ela está em cima do muro, ela não tem certeza da onipotência de Deus. Eu sempre falo, quando muitas vezes a base bíblica que nós usamos é Salmos, eu sempre falo sempre faço uma observação em relação ao rei Davi, porque Davi, ele era um homem assim, falho como nós, mas ele tinha algo com ele, e eu entendo assim, que foi o único homem que Deus expressou na Bíblia que era um homem segundo seu coração. Ele se arrependia muito rapidamente de tudo que ele fazia e se prostrava e recebia a correção de Deus no amor. Ele recebia com amor. Ele era corrigido e ele amava quando Deus o corrigia. Mas ele também, em todas as vezes que você vê ele falar dos salmos, você vê ele reconhecendo a onipotência de Deus. Ou seja, ele entendia quem Deus era, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele não era morno, ele não era frio, ele era quente. Mas porque a pessoa, entende, a pessoa que tá quente na presença de Deus, ela pode cometer erros? Pode, irmão, pode cometer. Nós não devemos cometer, é claro que não, mas nós estamos sujeitos a isso, nós vamos falhar. O fato de ser uma pessoa falhar em algum momento não significa que ela não seja quente na presença de Deus. Agora, a pessoa que não conhece a palavra, que a pessoa conhece a palavra, que não pratica ela em nada, ela está em erros constantes. Ela está em erros constantes. E detalhe, ela leva uma vida que não a conecta com Deus. Porque assim, conhecer a palavra, quando eu falo de conhecer a palavra, eu falo do quê, gente? Eu falo da pessoa que está em busca, que conhece a Bíblia, tá conhecer a palavra, ok? Só que nem sempre a pessoa que conhece que ouve a palavra é a pessoa que pratica. A pessoa que segue. Uma coisa é a pessoa saber, é olhar, entender quem Deus é, ver, mas não ter vida com Ele. Não, eu creio, mas eu sei que é Deus, é a palavra de Deus, mas agora para mim não dá para fazer isso. Entende? Essa é a questão. Quando o Senhor ele fala aqui, olha, quem tem ouvidos ouça, no versículo 15, conheço tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Porque assim, ó, se você é frio, você não conhece nada da palavra de Deus, você não conhece Jesus, você não buscou, tá ali, tá na cegueira espiritual total, você na ignorância espiritual total. Então Deus te tem por inocente porque você não conhece. Você é quente, você conhece a palavra, você busca a santidade, você busca praticá-la. É claro que como você é limitado, você vai cometer alguns erros. Mas aí você se arrepende genuinamente, não volta a praticá-los e vai cometer outros erros diferentes, mas não os mesmos, tá? Agora a pessoa que é morna, ela está em cima do muro, porque ela conhece a palavra, ela já foi apresentada, ela aceitou ser apresentada a Jesus, ela viu, só que ela não pratica. Até fala da palavra para outra pessoa. Tem gente que é assim, até fala, até cita, até apresenta, só que não tem vida. Ela com a vida dela não tem nada para apresentar para o outro. Deus não pode fazer a obra através da vida dela porque ela mesma não se permitiu ser feita a obra. Então Deus olha e fala, você nem é frio nem é quente. Antes você fosse quente ou fosse frio. Porque se você não conhecer, ainda te tem por inocente. Agora, se você conhece e é quente, você vai errar, mas vai se arrepender, não vai cair nos mesmos erros, porque você é falho. Mas você não praticar, não buscar, sabendo quem eu sou, ouvindo o que vem de mim, recebendo de mim as instruções, recebe e passa adiante,
É como se fosse assim, a brincadeira da batata quente. Batata quente vai passando para um, para outro. Quando passa, você já pula para o outro, porque você não quer compromisso com Deus. Porque você ainda acha que está muito cedo. Porque você... não sei. Olha, amada, eu vou ser muito sincera. Quem está em cima do muro não está em lugar nenhum. Quem é morno não está em Cristo. A pessoa pode até cometer algum erro, mas tá estando em Cristo. Tá firme, tá quente, ela se arrepende, ela paga o preço e continua, levanta a cabeça e bora pra frente que se anda. Agora o morno é difícil, porque eu nem sei como que seria um cenário espiritual em torno de uma pessoa que tem a oportunidade, que tem a palavra, que está recebendo, mas ela não está praticando. Mas ela não quer, não é o meu momento, sabe? A partir do momento em que Deus ele se apresenta a você, é porque já é o momento de você. Aliás, quando o Senhor se apresenta para nós, já até passou o momento da gente se voltar para Ele. E não é, eu sei, eu falei aqui em outros vídeos, eu vou repetir, o Senhor, Ele não é carente não, gente. É amor, não é carência. Não é que Ele quer povoar o céu, tumultuar o céu de pessoas que não estão nem aí para a hora do Brasil, não. O Senhor, Ele é um amor incondicional. Você lembra da cruz? Lembra de Jesus crucificado sem pecado? Então é isso. É isso. Então é amor, não é necessidade de povoar o céu com pessoas que não estão nem aí para nada, entende? Porque o Senhor demora. Não, Deus não demora, Deus está sendo paciente. Enquanto você está achando que Deus está demorando, o tempo que você perde aí raciocinando a demora de Deus, você devia analisar por que está demorando. É porque Ele está sendo paciente comigo, então eu tenho coisa ainda para aprender. Quem tá achando que Deus tá demorando, porque tem pessoas que falam, não, porque já a promessa da vinda de Jesus já é uma coisa tão antiga, tantos anos já se passaram e Jesus não volta. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Olha só, ele disse que ia voltar e ele ainda não voltou. Mas já passou mais de 2000 anos, tá demorando muito. Deus não tá demorando, Deus tá dando oportunidade. Deus é paciente. Deus está sendo paciente conosco, porque, olha, eu vou falar, a paciência do Senhor é muita mesmo, porque o que a gente tem visto de coisas que você fala, meu Deus do céu, não é possível que o homem tenha condições, capacidade de tudo isso. Olha, o mundo ele está num declínio tão intenso que eu vejo assim que cada vez mais está próxima a vinda de Jesus e as coisas que os sinais, né, eles estão cada vez mais vivos. E uma coisa que o meu bispo fala que é muito engraçado, porque as pessoas têm hábito, e realmente é verdadeiro, sabe? O diabo aprende muito com o ser humano. Sabia que inovou? Porque assim, tem coisas que ele fala, a pessoa fala, o capeta ele tá do lado, e fala, não fui eu não. Não sou eu não, isso aí é ela que tá fazendo. E dependendo de quem for a pessoa, ele ainda fica do lado anotando que a pessoa tá falando, essa é nova, deixa eu aprender. Entende, gente? Isso é a ausência de Deus na vida do ser humano faz com que ele se submeta, né? Porque quando ele tá fazendo algumas coisas, ele tá plantando. Se submeta a plantar coisas inacreditáveis. E às vezes, tanto sacrifício, tanta coisa, sabe? Tanta necessidade. E Deus te dando... E Deus, você está passando por tanta coisa e Deus te dando o caminho das pedras e você não consegue romper porque você não quer obedecer. Porque o que pega para as pessoas se firmar na presença de Deus é o cenário da obediência. É o cenário de realmente obedecer e abrir mão de muitas coisas que te dá prazer hoje. De muitas coisas que você gosta de fazer e que você sabe que diante de Deus não vai dar para fazer. E aí a pessoa acha que ela sempre vai ter tempo. Olha, enquanto você estiver tendo tempo e você quiser continuar usando o seu tempo da maneira que você quiser,
Quem sou eu para dizer, né? Mas reveja os seus conceitos. Porque vai ter um dia que você vai falar, hoje não é o momento. E você não vai ter momento depois para poder. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente nunca sabe quando nós voltaremos, quando nós seremos recolhidos, a gente não sabe, gente. A gente tem que lutar por uma integridade de vida aqui, garantindo a eternidade de uma vida com Deus. Viver na presença de Deus é ser quente, não é ser perfeito. Porque aqui na Bíblia não diz, olha, se você for quente, você é perfeito. Não. Mas se você for quente, você for uma pessoa que está na presença de Deus, que está buscando santidade, você pode cometer erros. E isso não vai fazer com que Deus vire as costas para você. Porque você é falho, Ele já conhece o seu limite, a sua natureza humana. E é por isso que Ele abomina a pessoa morna. Porque essa pessoa está tendo todas as oportunidades, todo o conhecimento, todas as instruções, todo o amor, todo o tempo, e ela não está querendo usar nada. Ela só quer continuar inserida naquele mundinho ali, ó. Até quando? Eu não sei. Repense a sua conduta, repense a sua postura. O Senhor está falando muito com a gente essa semana sobre isso. Tem semana que o Senhor pega. Repensar a nossa conduta, a nossa postura, é porque tem algo que nós estamos fazendo que está fora do que Deus estabeleceu. É porque tem algo que você ainda não deixou de praticar e que Deus está te sinalizando que você pare, que você realmente arrependa-se e volte a firmar os seus pés e firme os seus pés na rocha, porque a rocha está aí para você firmar os seus pés, porque a palavra está aí para você receber, se alimentar e praticar. Só que você só quer dizer que conhece, mas ter vida com Ele você não quer. E o Senhor está dizendo que se você não tiver vida com Ele, você vai perder muita coisa, porque o Senhor, Ele não vai fazer exceção para você. O caminho que você não quer trilhar porque as pedras machucam os seus pés, machucou os pés de muita gente. Muita gente já passou por esse caminho e tem os pés calejados porque passou por esse caminho. A exceção não será para você. Você vai ter que abrir mão daquilo que você adquiriu no mundo. Abre sua mochila aí. Tira esses compartimentos aí. Tira esse negócio inútil da sua vida que não está te levando a lugar nenhum. É por isso que você não quer andar com Jesus. É por isso que você não quer ter uma vida com Jesus. Porque isso que está nesse compartimento aí é uma coisa que você não está usando, mas você não... Porque nem usa, nem traz benfeitorias para você. E nem te permite ter uma vida com Deus. Tá te podando, tá te limitando. Repense. Repense. Em nome de Jesus. Repense sua postura, repense, arrependa-se. Porque o Senhor está aqui para receber você de braços abertos. Ele está aqui para fazer para você novidades de espírito, novidade, vida nova, vinhos novos, alegria, coisas diferentes, coisas que vão construir uma vida ao lado dele, com ele. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Às vezes é duro falar essas palavras, porque eu também sou confrontada com isso. E eu sei que muitas irmãs recebem essa palavra, às vezes falam, pastora, graças a Deus. Se você for uma mulher de Deus e estiver quente, você vai entender. E você vai falar, graças a Deus eu tô firme. Porque quando eu ouço uma palavra de... Porque às vezes a gente vai num culto, irmã, e a palavra é de repreensão, né? A palavra é de... O Senhor está nos repreendendo, nos exortando. Às vezes eu vou e eu recebo ouço as palavras. A gente sabe, a gente que é mulher de Deus, que tem comunhão com Deus, a gente sabe quando a palavra é para nós ou não. Então, se essa palavra for para você, você recebe essa palavra e realmente repense o que você tem feito. Se não for para você, glorifique a Deus, porque você vê que Deus está tentando e está sendo paciente, porque a gente não tem essa paciência, né? De ficar falando com a mesma pessoa. Às vezes você tem uma amiga que está nessa situação e você mesmo já cansou de falar com ela, olha, você está vivendo uma vida aí que não rola. Você tá, isso aí não vai dar certo, não é assim? Mas Deus insiste nessa vida. Entende? Deus insiste, porque Ele tem uma paciência que nós não temos. Às vezes a gente acha que a gente... Não, eu tô cansada. Mas Deus não cansa. Que se Deus se cansasse, nem a gente tava aqui. Então assim, eu falo pra mulher de Deus de verdade. E você recebe essa palavra, seja pra você ou não seja, que esteja de acordo com a sua vida ou nesse momento não. Se não tiver, glória a Deus por isso.
Mas aí que sirva de exemplo e a gente continue firme, porque a gente tá quente, mas a gente tem muita pessoa que você já viu, que pessoas que eram fervorosas, que eram quentes. Essas pessoas às vezes foram usadas por Deus para trazer você para a presença e hoje já não estão mais porque se tornaram mornas. Porque não vigiaram ao ouvir, não vigiaram ao falar, né? Não vigiaram na postura e hoje estão mornas. Então, irmã, vamos vigiar, vamos permanecer firme, permanecer e prevalecer na presença dos santos dos santos. Amém? Amada, que você tenha recebido daí, eu recebi daqui, que seja bênção para as nossas vidas. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo devocional. Graça e paz. Beijo, amada!